Boa noite. Boa noite também, se está sendo transmitido, os nossos companheiros da FEB TV, que nos acompanham pela web. É uma satisfação muito grande nós estarmos juntos para tratar esse tema, que é um tema que está relacionado conosco muito mais do que a gente possa imaginar muitas vezes. A questão da autoobsessão, a mediunidade e os médiuns. A autoobsessão está mais presente do que se imagina. É um assunto muito amplo e carece da nossa compreensão. Muitas vezes não damos muita importância a ele. Mas vamos ver se a gente hoje conversa um pouquinho, não é? E a gente entende alguns aspectos do assunto. A autoobsessão, ela pode ser definida como uma influência mental negativa que é exercida por um indivíduo sobre si mesmo. Não há uma ação externa. Na autoobsessão, como a própria palavra diz, auto-obsessão, o indivíduo está se obsidiando. Aí alguém poderá dizer, mas cá para nós, será? Nós vamos ver alguns aspectos que às vezes a gente não considera como auto-obsessivos, eles são. Vamos também procurar examinar alguns aspectos que possam nos auxiliar no encaminhamento da possível cura, não é? Dessa problemática. E isso depende muito da mudança do teor mental da pessoa e também da sua disposição de ânimo para buscar a reconstituição dos seus passos, dos enganos que cometeu e procurar acertar o rumo, não é? Para construir a sua evolução espiritual. Dentro de uma ideia de desenvolver o tema, não é? Nós vamos ver que a autoobsessão, assim como a loucura, são modalidades de fuga das lições da vida. Isso é muito importante para o nosso entendimento. A autoobsessão é uma maneira de fugir das lições que a vida nos apresenta. É uma forma de se esconder de si mesmo e de não encarar as problemáticas que a gente traz dentro da gente. A loucura é outra forma de fazer isso. O indivíduo foge para uma realidade à parte, ignorando a sua própria situação e atrasa todo o seu processo evolutivo. Isso acontece por ausência de vivência moral superior. O indivíduo, ao longo do tempo, não se ocupa com as questões superiores da vida, se entrega muito aos aspectos negativos e costuma dizer que vive ao Deus dará, e não assume o controle da própria situação. Então, isso é um provocador de situações difíceis, não é? Também a indisciplina ou a ignorância, isso leva os indivíduos a estarem sempre insatisfeitos com tudo e sem esperança de mudança. Também as atitudes mentais, preocupações obsidentes e ideias fixas. Elas levam à autoobsessão. E também nós vamos ver que a obsessão ela está localizada nas zonas mais baixas da personalidade. Aí é onde está localizada essa problemática da obsessão. E a autoobsessão também está radicada nas zonas mais baixas da personalidade. Neste momento, a gente já examina o que a gente entende por personalidade. Nós não vamos usar a definição clássica da psicologia, não é? Vamos usar o conhecimento espírita para nós entendermos bem rapidamente o que é uma personalidade. Qual é o nome que a gente tem nessa encarnação? João, Maria, essa é a personalidade. Tudo bem? Agora, nós somos reencarnacionistas. Quantas vidas nós tivemos? Nós não sabemos. Quantos nomes? Não nos lembramos. E cada uma dessas vidas, cada nome, foi uma personalidade. Então, quando há um estado auto-obsessivo, ou mesmo de obsessão, o indivíduo, ele mergulha nos estados, nas zonas mais baixas da personalidade e se desconecta
dos planos mais superiores. E esses planos superiores, naturalmente, levam o indivíduo a diminuir e, inclusive, em algumas situações, a anular a importância da personalidade, para que prevaleça a essência que ele é, o espírito que foi criado por Deus. Depois nós temos, esse PowerPoint foi preparado pela Vera, tá? Minha mulher. E eu gosto de dar o crédito, não é? Porque ela trabalha com iPad, essas coisas, e aí tem uma facilidade muito grande de preparar essas coisas, me ajuda muito. Quais são os passos que levam à ação obsessiva e à enfermidade mental? Alguns passos, nós vamos citar aqui, utilizando Manuel Filomeno de Miranda nas Fronteiras da Loucura. Quando ele diz para a gente, as síndromes da inquietação, elas levam a estados auto-obsessivos. E quais seriam essas? Entre elas, a desconfiança, quando nós desconfiamos de tudo, desconfiamos das pessoas, a mulher desconfia do marido, o marido da mulher, desconfiamos dos filhos, desconfiamos das pessoas que convivem conosco. Isso leva a estados de auto-obsessão. Então aí já tem um indicativo, não é? Cada um precisa examinar. Eu confio ou eu desconfio de tudo? Não é? Tem pessoas que dizem assim, mas se eu confiar eu sou bobo, não é? Porque tem tanta coisa ruim no mundo. Então não está dizendo que a gente tem que ser vigilante. A vigilância é uma responsabilidade nossa. Mas estar vigilante não significa desconfiar de tudo e de todos. Porque esse é um estado mórbido. Não é? Insegurança pessoal. É outro problema gravíssimo que, muitas vezes, já em si mesmo é um estado auto-obsessivo. Como é que a gente vai trabalhar nessa questão da insegurança? Tem como resolver isso, mas não é todo mundo que tem insegurança, não? Em um aspecto ou outro da vida, em algum momento, a insegurança se manifesta. Quando é uma insegurança que nos faz mover para buscar os elementos necessários para nós nos sentirmos mais seguros, então é natural. O problema está quando o indivíduo mergulha naquela insegurança e se deixa abater por ela. Tudo bem, gente? Um dia eu perguntei para o Divaldo, depois de tantos anos fazendo palestra, quando você vai começar assim, você sente alguma coisa? Aí ele disse assim, como um friozinho na barriga. Eu digo, alguma coisa nesse sentido, não é? Um pouco de apreensão. Ele disse assim, meu filho, se a gente não sentir, é irresponsabilidade. Então, quem realmente quer fazer um bom trabalho, fica, não é, com aquela apreensão. Aí tem um amigo nosso, chama Alípio Gonçalves, ele disse, uma vez foi fazer uma palestra lá no Uruguai, não é? Nós o recebemos, estávamos morando lá, e ele disse assim, ore constante e firmemente por mim nos primeiros 5 minutos. Aí ele disse assim, depois dos 5 minutos aí eu já vou estar mais tranquilo, o público já vai estar um pouco mais acostumado comigo, aí você pode orar assim, não com tanta intensidade. Então é natural, não é, que a gente tenha, isso não é propriamente insegurança, não é? Mas é o sentido da responsabilidade em relação a isso, a gente às vezes confunde essas coisas, achando que está inseguro, não é? Mas se a gente se prepara bem para as coisas, o que leva a esse estado de insegurança? É a gente não ter confiança de que nós estamos capacitados para realizar as coisas. Mas como que não? Aí a gente lembra, Deus coloca um fardo ou uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar? Mas isso é muito bonito, né? Na retórica. Na prática, a coisa não é bem assim, não é? Então a gente precisa começar a juntar um pouquinho aquilo que é teoria com aquilo que a gente vai viver, porque facilita, não é, os nossos processos. Então, pequenas enfermidades. O indivíduo começa a ter essas pequenas enfermidades e aí não sabe a origem, vai no médico, o médico não encontra nada, mas a pessoa começa a dar uma dimensão para essas enfermidades. E começa a entrar no estado de hipocondria, é um estado altamente auto-obsessivo. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Fracassos que geram angústias. Quem não fracassa? Faz parte do processo de aprendizado, não é? A gente falhar em uma coisa ou outra,
Agora, se a gente deixa gerar angústia por causa do fracasso, aí a gente entra no estado depressivo, auto-obsessivo. Aí vem as incertezas e aí uma amplitude, não é, de perturbações no nosso interior que podem causar, não é, distúrbios e dificuldades. Vamos conversar um pouquinho sobre a origem dessas problemáticas. A autoobsessão, ela normalmente está radicada nos maus hábitos que são cultivados ao longo do tempo. Quando nós fazemos algumas coisas e repetimos aquilo, e são aspectos negativos, aquilo se torna hábito, um hábito negativo. Então a mesquinhez é um exemplo disso, a avareza também é exemplo disso. A gente diz assim, mas hoje em dia não tem muito disso, não é? Mas não tem, hein? Tem gente que ainda mede o açúcar que está servindo, né, para a família. Infelizmente, fica muito preocupado com o dinheiro, não é? E fica medindo tudo que acontece. Normalmente essas pessoas têm um medo de privação terrível. Às vezes passou por um problema desse, ou na infância, ou numa outra encarnação, e aquilo marcou, não é? E a pessoa tem aquela problemática tremenda. Mas todo mundo que se entrega a esse tipo de coisa, ele está no estado auto-obsessivo. É complicadíssimo, se torna uma pessoa ranzinza, exigente, e isso é fruto de insegurança. Vamos ver mais sobre a origem. Vamos colocar aqui vários, não é? Porque são muitos, não vamos alcançar todos não, tá bem? Mas pelo menos nós veremos algumas das causas da autoobsessão. Um deles, dos primeiros, são os amores exacerbados. O indivíduo ama loucamente, não é? Sem aquela pessoa não pode viver de jeito nenhum. Aí aquilo dura 3 meses. Depois já pode viver sem, já está encontrando outra pessoa para também ter a mesma paixão, não é? E não vive sem aquela pessoa, depois passa mais algum tempo, já está outra vez. E aí então, esses são os amores exacerbados, não é? É um amor possessivo, o outro é minha propriedade. A pessoa não fala assim, mas é como ela sente e age, não é? E aí a gente pergunta, alguém é propriedade de alguém? Isso existe? Não existe, não é? Então, amores exacerbados são graves problemas de autoobsessão e que perturba as pessoas que estão ao nosso lado. Não é? Tem que trabalhar um pouquinho, a gente ri da situação, mas não é fácil para a pessoa que ela tem esse tipo de sentimento ainda, não é? Então, a outra pessoa é um fator de equilíbrio para ela. E sem aquela outra pessoa, ela não se sente segura. E aí tem que trabalhar. Logicamente, essa pessoa estará depositando na outra a sua esperança de felicidade. Vai ter decepção? Necessariamente vai, porque a felicidade não se radica em outra pessoa. A felicidade é algo que a gente constrói dentro da gente. Uai, mas então não depende de ninguém para ser feliz? Não depende, não. Não há outra pessoa que nos faz feliz, nem nós podemos fazer os outros felizes. A felicidade é uma condição íntima. É uma conquista de cada um. E não depende das condições externas e das outras pessoas, de maneira nenhuma. Então, é por isso que ainda está dito no Evangelho segundo o Espiritismo que a felicidade não é deste mundo. Porque nós, muitas vezes, ainda estamos mergulhados em processos auto-obsessivos, de inquietação interna, e não construímos ainda a felicidade dentro de nós. Aí, lógico que a convivência com os demais é algo prazeroso, não é? Nós somos seres gregários, somos criados por Deus para conviver, para nos relacionar com o nosso semelhante. Isso faz parte. Agora, nós não podemos depositar a responsabilidade de ser feliz em outra pessoa. Tem uma historinha rapidinha que eu vou contar para vocês de Dom Miguel Ruiz, num livrinho que ele escreveu. Ele escreveu The Four Agreements e depois escreveu esse, O Mestre do Amor. E ele diz que tinha um senhor que ficava sempre sentado na praça, num banco de uma praça. E esse homem ele se dedicava a meditar, por causa das decepções da vida, sobre um tema recorrente. O amor não existe.
Isso era o que ele sempre meditava a respeito. E quem sentasse ao lado dele ouviria ele dizendo que o amor não existe. Um dia ele estava ali sentado e vem uma moça, ainda madura, não é mais ainda moça, e se senta ao seu lado. E ele observa que a moça sentou ali, e ele vê que ela está agitada, e num dado momento ela solta um suspiro e diz assim: o amor não existe. Aí ele diz assim: mas é tudo que eu penso. Aí ela disse: nossa, o senhor também pensa assim, né, senhor? Mas depois a coisa modifica, né? Aí ele diz assim: não penso não, estou convencido. E os dois começaram a falar sobre o assunto, né? O amor não existe por causa disso. Ela contou a história dela, a decepção que ela teve, porque ela cultivou tanta esperança com o rapaz e que não sei o que, parará. E quando eles vêm, já está tarde, se despedem. No dia seguinte está ele sentado lá, ela chega, se senta ao lado dele, conversa vai, conversa vem, o amor não existe, parará, e o tempo vai passando. Aí no dia seguinte ela não aparece. E ele fica desesperado, não é? Porque ela não apareceu, angustiado, e pensa: ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Nem peguei o telefone dela, nem perguntei o nome, não é nada, não sabia nada da moça. No dia seguinte, para alívio dele, ela vem: ontem era para eu ter vindo, mas eu tive um problema, e eu senti tanta vontade de estar aqui, não é? E de vir conversar com você. Ele falou: eu também, não é? Aí um olha para o outro e diz: mas será que isso não é... E era, né? Ele ficou todo empolgado. De fato, ele tinha descoberto que o amor existe. E naquela empolgação, então, ele disse a ela: olha, você é a razão da minha felicidade. Ela já deu um passo para trás, não é? Ficou meio assustada. E então ele pega, assim, simbolicamente, não é, o que simbolizava toda a felicidade dele, uma estrela brilhante, e tenta colocar na mão dela, em confiança, não é? De que ela iria cuidar da felicidade dele. Ela titubeia, não sabe o que fazer, e com aquilo ela retira a mão e a estrela cai no chão. Se despedaça toda. Os anos passam, e quem fosse ali pela praça encontraria um velhinho agora sentado no banco da praça, e o tema central das conversas dele, de toda a meditação, é que o amor não existe. Então, quando a gente acha que os outros vão produzir a nossa felicidade, nós poderemos ter decepções, porque essa responsabilidade não pode ser transferida para os outros. Ela é nossa, de cada um de nós. Então, muitas vezes, nós nos metemos em auto-obsessões, crendo que os demais vão fazer a nossa felicidade. Os jovens têm o hábito de pensar que isso é possível, não é? Tem o direito de pensar assim. Quando a gente vai amadurecendo um pouquinho mais, a gente vai vendo que as coisas não são exatamente dessa maneira. Ódios incoercíveis. Isso é tremendo, nós vamos examinar algumas situações aqui de ódios que levam a situações extremas do indivíduo. Dominação absoluta, desejo de dominar os outros. Isso é tremendo, é terrível. A pessoa entra mesmo em estado de auto-obsessão. Fanatismo injustificável. Existe algum fanatismo justificável? Não existe. Todo fanatismo é injustificável. Mas o fanático ele não se dá conta disso. Todo fanático está no estado de auto-obsessão. Nós temos um exemplo clássico, não é, na nossa história, chamado Hitler. Um dos mais fanáticos homens que já passou aqui pela Terra, não é? E ele não era religioso, pelo que consta. Então, fanatismo não diz respeito apenas à religião. Tá certo? O fanatismo pode estar em qualquer campo. Pode ter uma pessoa fanática pela ciência, pode ter uma pessoa fanática, não é, por um partido político, e essas coisas dessa maneira, e que geram estados auto-obsessivos. Não é? A avareza incontrolável, a gente já comentou um pouquinho atrás, não é, sobre a avareza, os abusos do direito e da força. Nós vamos ver um caso desses aqui, de exemplo, não é, sobre o abuso da força. Morbidez ciumenta, o ciúme é um problema gravíssimo. Diz que o ciúme é um tormento voluntário. Mas qual é o vício, não é, a imperfeição que não é um tormento voluntário? Mas esse é muito característico, né? Ninguém precisa sentir ciúme. E a pessoa se vê corroer por dentro e não tem condição de controlar aquilo. É tremendo, é um sofrimento horroroso. E é um estado auto-obsessivo. Nós conhecemos uma pessoa que depois que ela saiu da situação, ela dizia: eu não posso acreditar que eu fiz o que eu fiz. Porque num dado momento ela desconfiou que o marido estava traindo com outra pessoa.
E aí, quando a pessoa começa a desconfiar, ela começa a encontrar elementos, não é? Que às vezes não existem, às vezes existem, mas na maior parte das vezes nem existem. Então ele pegou o celular e viu que os dois trocavam o WhatsApp. Mas os dois trabalham juntos, não é? Tem que falar entre eles, estão em sessões diferentes, mas olhou aquilo e achou que era muito íntimo aquilo. E criou toda uma fantasia em torno da situação, não é? E aí acusou, e o indivíduo tranquilo, não é? Graças a Deus, né, que ele foi tranquilo. Porque ele poderia, diante daquela coisa toda, dizer, uai, eu não estou fazendo, mas se você acha, procura o seu caminho, não é? Ele aguentou firme, estava tranquilo mesmo, com a consciência pacificada, e esperou a coisa passar. E a coisa passou. Não é? Ela se recapacitou, e depois ela viu o tanto que o ciúme gera de problemas inexistentes, que não eram reais, que não existiam. Ele continua trabalhando no mesmo lugar que a moça trabalha, a moça é casada, tem filhos, ela foi saber tudo depois, não havia nada, nenhuma razão para desconfiar. Mas o ciúme cria isso. A ambição é uma outra causa de autoobsessão. Pessoas ambiciosas, elas passam para a desencarnação, ou seja, quando desencarnam, elas continuam apegadas ao objeto da ambição. Isso é um estado auto-obsessivo terrível. Ficam contando as moedas inexistentes do mundo espiritual. Não sei se vocês já viram casos na literatura espírita dessas situações. Continuam contando moedas no mundo espiritual, mas lá tem moedas? Lá não tem, ele cria com a mente dele. E fica contando as moedas. O avô de André Luiz, que ele recupera, se vocês lembram, não é? Ele estava agarrado ao quê? Barro no mundo espiritual, achando que era ouro, com um grupo de pessoas, não é todos, ele começa a desconfiar, mas será que isso é ouro mesmo? A hora que ele começa a desconfiar, é possível ajudá-lo. Mas enquanto o indivíduo continua pensando que é e não tem nenhuma desconfiança de que não é, não tem como fazer nada, tem que aguardar. É difícil, não é? Má distribuição de valores e recursos financeiros. Complicado, não é, gente? O indivíduo tem a chance de manusear muito dinheiro e aí não distribui direito, não é? Às vezes as famílias que dependem daquilo passam até situações de necessidade, porque o indivíduo é avarento e ele não distribui com os demais, paga salários miseráveis às vezes, e a gente às vezes que tem condição, às vezes não é rico nem nada, mas tem como compartilhar com os outros. Mas a gente se recusa a fazer isso. É complicado para nós e isso pode levar a situações mais complexas. Aquisição indigna de posses transitórias, esse é outro fator. Paixões políticas e guerreiras, ai, ai, ai. No nosso mundo atualmente, não é? Quanta gente quer dominar os demais usando a política, não é? Egoísmo em múltiplas facetas, orgulho e presunção. Egoísmo e orgulho são as duas chagas mais sérias da humanidade, não é? E o egoísmo é a fonte, a origem de todos os vícios. E o orgulho é o obstáculo maior ao progresso, conforme nos colocam os Espíritos no Livro dos Espíritos. Visto isso, nós vamos ver ainda, especificando um pouquinho mais, como origem o ódio cultivado e a insistência no desejo de vingança, como sendo um fator muito complexo. A gente muitas vezes diz, eu não odeio ninguém. Mas aí está conversando com uma pessoa da nossa confiança e manda o malho em alguma pessoa que é de conhecimento comum, não é? E às vezes quando a pessoa está chegando a gente muda de assunto, né? E fala de um ou outro que não está presente, né? Então é complexo, é bastante difícil. A gente vê isso desde a nossa infância acontecendo e a pessoa diz, eu não odeio ninguém. Aí o que você está entendendo por ódio? Está disfarçando, não é, a palavra com outro nome. Porque se ficar falando é porque amor é que não tem, não é porque se tivesse não falaria mal. Então isso chama ódio disfarçado e pode levar a um estado de autoobsessão, que gera na pessoa a necessidade de estar sempre falando algo negativo de alguém. Tudo bem, gente? Esse é um aspecto, tá? E a insistência no desejo de vingança. Tem também as situações marcantes do passado cristalizadas e manifestadas como traumas psicológicos, que pode gerar inclusive personalidades múltiplas, nos estados mais graves, não é?
Mas todos nós somos visitados por essas situações do passado, seja da nossa infância, seja de uma outra encarnação, todos nós somos. É o que nós vamos fazer com essa visita, não é, dessa situação não resolvida, é que vai caracterizar ou não o problema. Porque justamente essas situações precisam voltar para que a gente possa dirimi-las, para que a gente possa superá-las, resolvê-las. Elas se apresentarão mais cedo ou mais tarde, na medida do nosso amadurecimento espiritual. Mas quando elas se apresentam, é porque a gente já tem condições de trabalhá-las, de resolvê-las, senão elas não se apresentariam. Ainda dentro da origem, remorsos que se intensificam no decorrer do tempo. Isso é tremendo. Remorso é algo terrível. Vamos ver, a pessoa se equivoca. Tem alguém que não se equivoca nessa vida? A gente, na condição evolutiva que nós estamos dizendo que a gente não se equivoca, seria orgulho. Nós não podemos ter essa pretensão. Então, nós temos que partir desse pressuposto. Em algum momento nós vamos nos equivocar em alguma coisa, porque a gente não sabe tudo ainda, não aprendeu tudo. Agora, se a gente tem intenção de prejudicar os outros, aí é um equívoco deliberado. Mas se não tem, o equívoco vai então trazer uma lição para a gente aprender. Percebeu que se enganou? Qual que é a primeira coisa que acontece quando a gente nota que se enganou? Vem o arrependimento. Qual é a segunda etapa? Se a gente causou algum dano a alguém, vai haver uma expiação. A vida vai nos apresentar, né, as condições para isso. Mas se a gente ainda está em tempo, está diante da pessoa, pode encontrar, por que não pedir desculpas e perdão? Por que não ir lá e tentar reparar? Aí vem arrependimento, expiação se necessário, reparação do engano. Tá certo? Aí então a vida nos vai dar mais tarde, de repente, uma oportunidade de passar por essa experiência semelhante para que a gente prove para a própria consciência que a gente não vai cair de novo, é a prova. Aí se autoafirmou, está resolvido. Aonde é que entrou o remorso? Não entrou, porque ele não é necessário. Mas nós mergulhamos no remorso. Uma vez, sendo espírita, cometi um engano e estava me lamentando muito. Eu não admitia para mim mesmo que, sabendo o que eu sabia, eu tivesse cometido aquele engano. Então me martirizava terrivelmente. Aí peguei um livrinho daquela série do Emmanuel de Fonte Viva, não é? Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Esses livrinhos são 180 mensagens em cada um deles. Se a gente lê uma por dia, leva quase 2 anos, não é? 180 em cada um. Dá 720 mensagens, dá quase 2 anos de leitura para a gente, lendo uma por dia. Abrimos, e olha que incrível, era Emmanuel dizendo: arrepender-se após o equívoco é uma consequência natural. Mergulhar no remorso, gerando a autopiedade e a autolamentação, é perda de tempo. Então, nós terminamos de ler a lição, oramos agradecendo, fechamos o livrinho e saímos direto para a Federação Espírita Brasileira. A gente morava a 500 metros dali, não tinha ninguém naquele horário lá, era um final de semana, mas havia um prédio em construção. E a gente já fazia parte de um grupo que catava prego, porque os operários vão trabalhar e os pregos caem. E não vale a pena o operário catar os pregos, porque a hora dele é mais cara do que os pregos que ele cata. Mas a gente, como voluntário, podia catar os pregos para a FEB não ter que comprar de novo os pregos, porque, afinal de contas, nós tínhamos que honrar o dinheiro que as pessoas estavam doando para a construção do prédio, não é? Então, eu fui catar prego e meditar de como nunca mais cometer aquela besteira que eu tinha feito, que já não se justificava mais naquele momento da minha vida, não é? Então, o remorso, Emmanuel deixa muito claro, ele é perda de tempo. E o remorso é um estado horroroso de autoobsessão. Pode levar a pessoa a gerar câncer, a gerar problemas de esôfago, de rim. Pode levar a várias enfermidades o remorso. Então é preciso que a gente não se entregue a essa... É uma lepra o remorso. Não vale a pena. Então, nas consequências da autoobsessão, nós vamos ver o risco da atração de espíritos desequilibrados. A pessoa entra no estado de
auto-obsessão e atrai espíritos que também estão no estado auto-obsessivo. Ou inimigos que nos veem naquela situação e vêm, se aproveitam para intensificar a nossa problemática, nosso sofrimento. Então, muita atenção. Então, há uma produção da obsessão em função da auto-obsessão e gera processos simbióticos. Nós vamos ver aqui um caso de um processo simbiótico entre o encarnado e o desencarnado. E aí nós vamos ver qual foi a auto-obsessão do indivíduo que atraiu o outro. São dois estados auto-obsessivos dele que atraía o obsessor. As obsessões produzem distúrbios no corpo físico? Acabamos de dizer que sim, né, gente? Eu me antecipei aí. Tá certo? Provoca, sim, situações de distúrbio na organização física. Então é preciso estar muito atento. Porque quando a gente começa a acumular coisas negativas, o corpo funciona como um mata-borrão. Ele precisa eliminar aquelas coisas negativas que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Aqui, eu quero citar um caso que não está aqui referenciado, que se chama o caso da 10ª vez. Quem leu a série André Luiz vai se lembrar de um indivíduo que ele vai na casa espírita, é a 10ª vez que ele está indo lá para receber passe. E aí o mentor espiritual diz assim, desta vez nós vamos só fazer um pequeno alívio e vamos deixá-lo com o problema. Aí André Luiz disse, mas isso não seria falta de caridade? Aí vem a explicação para André Luiz, não, porque 9 vezes anteriores ele veio aqui com distúrbios, com acúmulo de energias negativas na região do rim, do baço, porque ele é destemperado, ele é nervoso, ele é agressivo com os outros. Então acumula essas energias. Aí ele vem aqui, recebe o passe, se sente aliviado, vai para lá e faz outra vez. Então agora vai ser só uma pequena aliviada para ele sentir as consequências e recapacitar e mudar o comportamento dele, porque senão ele fica um viciado no passe e na agressão ao semelhante. A agressividade em relação com os outros é um estado auto-obsessivo, gente. Vê que coisa incrível, a gente consideraria isso auto-obsessão? Mas é uma auto-obsessão. Estar todo o tempo carrancudo, chateado, é um estado auto-obsessivo, porque ninguém precisa estar assim, não pode acusar os espíritos de estar provocando isso na pessoa, é a própria pessoa que se coloca nessa posição. Então é um estado auto-obsessivo. Bem, uma vez, adolescente ainda, eu perguntei para o meu mentor espiritual, né? Eu não sei o nome dele, até hoje eu não sei o nome, tá, gente? Mas eu sei que a gente tem, todo mundo tem, não é? Eu disse para ele, o que eu faço? Porque eu mesmo, às vezes, não me suporto. Eu não me aguento, poxa. É um nervosismo, uma angústia, uma agitação. O que eu faço, né? Aí ele disse assim, conta até 10. Eu falei, você ainda vem me trazer um chavão? Isso todo mundo fala. Ele falou, não está satisfeito? Termina de contar até 10 e conta outra vez. Aí eu falei para ele, ainda está brincando com a minha cara, não é? Aí ele disse assim, é uma questão efetivamente, não é de autoconhecimento. Se você sente nervosismo, antes de você colocar para fora, você conta até 10. Você vai se acalmando. Se você não terminou de se acalmar, conta outra vez e conta outra vez até se acalmar. Você observará que vai chegar um dia em que você não precisa contar até 10. E enquanto você está contando, você está controlando e não agride ninguém, para não gerar depois o peso de consciência. Não é? E vai chegar um momento em que você sentirá o impulso e não vai precisar nem começar a contar, você já percebeu e já domina. É o processo do autocontrole, do autodomínio, que só se desenvolve com disciplina. Então não tem outra recomendação a te fazer, conte até 10 e aprenda a se controlar, porque ninguém vai poder fazer isso por você. É uma luta tremenda. Isso eu era adolescente. No dia do casamento, depois a minha mulher me confessou que ela chegou quase a desistir, por causa da impulsividade que ainda estava presente. Aí hoje em dia eu pergunto para ela, de vez em quando eu pergunto, querida, melhorou? Aí ela disse, um pouquinho assim, olha, não é? Mas continua assim que você está em bom caminho, né? Então é uma luta, não é? Para vencer essas coisas que a gente traz, que a gente não sabe de onde vem, são os mais maus hábitos do nosso passado e são estados auto-obsessivos. A gente mesmo fica cultivando aquilo. Por que essa ansiedade, essa raiva, esse nervosismo vem da onde? Não é?
da nossa falta de confiança em Deus, então a gente tem que se examinar, não é, para ir controlando isso. Não é fácil, toma tempo. A gente tem que ser perseverante, mas nós venceremos a nós mesmos. Não vão ser outros que vão nos vencer. Não tem outra opção. Então, como consequência, vem a geração de enfermidades mentais e físicas. A esquizofrenia é uma das situações. Ali está a licantropia, nós vamos comentar um pouquinho daqui a pouco. A ovoidização e todo tipo de enfermidade física pode ser consequência da auto-obsessão. Aí é um caso de licantropia, não é, gente? Vocês sabem o que é isso? Esse lobo. Nós vamos comentar aqui do monoideísmo, depois a gente fala um pouquinho sobre essa situação do lobo aí. O monoideísmo é uma situação do indivíduo que ele se fixa numa ideia só. É monoideísmo, fica com uma única ideia e fica sempre pensando naquilo. Normalmente é um ódio que o indivíduo desenvolve, mas há outros tipos de monoideísmo. Eu vou dar um outro exemplo. O indivíduo, quando ele tem muito ódio, ele começa a se fixar naquela ideia de vingança, e isso são situações terríveis. Tem um caso aqui no capítulo 7 de Leonardo Pires, do Entre a Terra e o Céu. É o indivíduo que leva o ódio durante muitas encarnações. É uma situação que ocorreu lá na Guerra do Paraguai ainda, e ele ainda guardava aquilo e ficava remoendo aquela situação. Então, o monoideísmo pode levar a consequências que a gente ainda vai ver. As parasitoses ovoides, ou os parasitas ovoides. O indivíduo ele tem tanto ódio, tanto rancor, que ele se fecha numa ideia só, que com o tempo ele perde os membros. Então o perispírito se deforma. A André Luiz diz que ele perde o perispírito. Eu vou me permitir não concordar com a ideia, não é? Porque, na verdade, o perispírito perdeu a forma, mas continua ali na forma de ovoide. Então, esse indivíduo possivelmente só conseguirá recuperar a forma humana de novo por meio de alguma encarnação futura, reencarnação de alguma mãe abnegada que aceite recebê-lo, não é? Para que, então, com a matriz mental da mãe, ele possa, de novo, desenvolver a organização física que devolve ao perispírito a forma. Porque a forma perispiritual dele, ela está ovoidizada e ele não tem condições de ser a matriz para o corpo. Ele vai depender, então, da matriz mental da mãe. Tudo bem isso, gente? Aí, com esse auxílio, às vezes até só gesta e já desencarna. Ou, às vezes, gesta anencéfalo. E aí os médicos dizem, não é, algumas vezes, aborta porque vai nascer sem cérebro. E está justamente só no processo de reconstituição da forma. E aí o pai e a mãe concordam e tira a oportunidade, vai ter que buscar outro pai, outra mãe de novo para passar pela experiência. Então ninguém tem o direito de tirar a vida. Ainda há pouco, a Andrea me mostrou, Andrea Marshall, de Miami, ela me mostrou, é uma criança que ele não tem, a cabeça dele é incompleta. E quando os médicos identificaram, aconselharam, não é, o pai e a mãe a tirar, porque não ia ter severos problemas. E aí o pai e a mãe escrevem, hoje é uma avalanche de gente, não é, que quer ser amigo deles, quer comentar e quer falar, gente que critica que eles foram egoístas de querer ter o filho daquele jeito, não é? E outros que dizem que maravilha eles terem feito o que fizeram, não é? Nós estamos convencidos de que eles fizeram uma coisa maravilhosa. E o pai comenta dizendo, que direito tem as pessoas de criticar a minha decisão? Se Deus me enviou, não é, essa criança dessa forma, é porque Deus confiou que eu cuidaria e eu quero cuidar. Já está com mais de ano a criança, não é? Tem dificuldades, tem uma série de problemas que os pais cuidam. E ele diz que depois que ele viu a capacidade de renúncia que a mulher dele tem em relação à criança, a cada dia ele ama mais a mulher. Diz que a mulher dele é uma joia preciosa. Então isso comove a gente, não é? De ver a capacidade de renúncia do ser humano em favor de outro ser humano. É um ser humano.
está reconstituindo, pedindo a oportunidade, recebendo a oportunidade de refazer os seus enganos do passado. Quem sabe essas pessoas que estão aí recomendando o aborto, depois não vão estar nessa condição para ver se algum pai abnegado e alguma mãe abnegada vai deixar nascer. Então, nós temos que considerar, não é, essa continuidade da vida que muita gente que se diz religioso ou que diz que tem uma religião não considera. Quando a gente vê um espírita que é favorável ao aborto, a gente se assusta, porque é totalmente incoerente, totalmente fora do propósito, não é? Quem tem direito de tirar uma vida? Nem a nossa, que dirá dos outros nós temos direito de tirar. Ninguém tem esse direito. Então, quando o indivíduo tem essa oportunidade de reconstituir a sua forma, é uma bênção. E ele tem que receber essa oportunidade, não é? Então, nós temos a situação, inclusive, da zoantropia, licantropia, que são pessoas que mergulham em processos de culpa tão grande, que eles são transformados por hipnose. Lá no livro Libertação, há o caso de uma mãe que chega no mundo espiritual, ela acredita que vai haver um tribunal, não existe tribunal nenhum. O tribunal da nossa própria consciência, mas os espíritos inferiores criam esses tribunais para julgar esses espíritos que chegam incautos na realidade espiritual. E ela é julgada lá por um tribunal, e Gregório está comandando, e ele diz, não é, porque ela assassinou os filhos. E quando ela chega no mundo espiritual, ela é pega pelas trevas, levada para lá, e ele diz então, olha só a situação dela, ela é uma verdadeira loba, vai magnetizando, e o perispírito vai se transformando e a mulher sai dali como se fosse uma loba. Mais tarde, provavelmente vai se manifestar num trabalho mediúnico para receber a bênção do esclarecimento e da orientação para se recuperar. Não é? Então há essas situações, infelizmente. A culpa é um problema sério. No Espiritismo, nós preferimos não utilizar a palavra, porque na verdade não existe culpa, existe responsabilidade. Porque o culpado, ele considera que não é capaz de levantar por si mesmo. Depende dos outros para levantar, para perdoá-lo e essas coisas assim. São criações da nossa infância religiosa, não é? Mas o indivíduo que é responsável, não. Ele caiu, ele se levanta. Ele reconstrói, ele refaz. Então, se ele é responsável, ele é capaz de fazer. Vampirismo com repercussões orgânicas, possessão, epilepsia, neuroses. Essas são patologias do perispírito que são geradas, muitas vezes, por processos de auto-obsessão. E nós estamos já vendo aqui que há espíritos que se aproveitam desses estados de auto-obsessão da gente para nos explorar, certo? Ou nos induzir a estados de maior sofrimento. Ainda dentro das consequências, a renúncia aos potenciais de desenvolvimento e crescimento espiritual. Isso é complexo bastante mesmo. O indivíduo, ele no estado, não é, de auto-obsessão, ele renuncia aos seus potenciais de refazimento, de realização, porque ele fica mergulhado no processo auto-obsessivo, então ele renuncia à sua capacidade de regeneração, de crescimento espiritual. Vamos ver se eu não cliquei mais de uma vez, senão vai tudo embora. Esse é o primeiro caso que a gente quer examinar com vocês. É um caso de um escritor desencarnado. Eu vou só resumir rapidamente, o tempo é bem curtinho, não é? Está em Libertação no capítulo 17. Esse escritor, ele está ali, André Luiz está fazendo atendimento a algumas pessoas, e esse escritor, ele diz assim, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Aí todo mundo olha, ninguém vê ninguém chegando. E ele está lá assustado. O que é que ele está vendo? Ele está vendo uma personagem de uma história que ele escreveu que perturbou muita gente. Então, o perseguidor dele é a própria personagem que ele criou, que agora no estado auto-obsessivo vem perturbá-lo no mundo espiritual. Não existe, mas na mente dele existe. Tudo bem, gente? Então a gente tem que ter um cuidado danado com o que a gente publica e com o que a gente lê. Porque essas coisas perturbam a cabeça da gente, não é? Tem coisas horríveis aí escritas. Não vale a pena de jeito nenhum.
Outro caso, do investigador de polícia, está bem em Libertação, capítulo 11. Esse indivíduo, durante o período que ele trabalhou, ele abusou da força. Agora, quando André Luiz o visita, ele está velhinho, sentado numa poltrona, não é, numa casa, e ele está remoendo, não é, o que ele fez. Ele fica ali, naquele estado mórbido, não é, de arrependimento e tal, e de autopunição. É um indivíduo que não se perdoa, não é, por causa daquilo que ele fez. Gera problemas, naturalmente, não é, na organização física. É um caso interessante para a gente conhecer. Também tem esse caso aqui da senhora X e a personalidade emergente e da personalidade antiga cristalizada por fixação mental. Nos domínios da mediunidade, no capítulo 22, não é? Essa figura, ela vai buscar nos seus arcanos, não é? Algo não resolvido do passado e que se apresenta, até parece que é um obsessor que está se apresentando. Mas, na verdade, é alguma coisa lá do passado dela que ela fez e ela acha que aquele indivíduo está ali apunhalando ela. Não é? E fica todo o tempo naquela angústia de que ela está sendo apunhalada. Na verdade, não tem ninguém apunhalando ela, não tem, mas ela, na mente dela, criou esse estado auto-obsessivo ali. A alvoidização por ódio intenso tem um caso em Libertação no capítulo 6, nós não vamos entrar no detalhe em função do tempo, tá bem? Essa aqui, a possessão compartilhada que eu disse para vocês, é um processo simbiótico, são companheiros no vício. Caso do Cláudio Nogueira, em Sexo e Destino, capítulo 6 e 7, 2 capítulos para descrever essa situação desse indivíduo. Esse aqui é o indivíduo que eu disse que tinha 2 processos auto-obsessivos. Um deles era o álcool. Ele era viciado em álcool. E o outro, ele era viciado em sexo. Então ele tinha esses 2 problemas auto-obsessivos. E o espírito que o obsidiava se aproveitava disso para levá-lo aos desequilíbrios. Na situação aqui, André Luiz chega, eles não veem André Luiz. Nem os obsessores veem. O obsessor então diz assim para ele, logo que ele entra em casa, Cláudio, eu quero beber. E ele vai direto no barzinho, não é, que ele tem lá, coloca uma dose de uísque, clac. Ele termina de beber, aparece outro espírito, diz, eu também quero. E se acopla garganta a garganta, ele toma o segundo trago. E agora? O Cláudio já tomou? Não, o Cláudio tomou pelos 2 espíritos. Aí ele serve uma terceira dose, ele toma e se senta no sofá. Tudo bem, gente? Essa é a situação que está descrita. Essa aqui é uma situação vivenciada por mim e por Vera. Nós colocamos a caçadora. Estávamos um dia no shopping, em Los Angeles, e subindo uma escadinha estreita. A Vera ia na minha frente, eu atrás dela, e eu percebi que alguém descia a escada no sentido contrário, na outra escada. E senti um impulso de olhar, mas eu não quis olhar, porque eu senti que havia algum desequilíbrio, alguma coisa que não estava bem. Então eu me vigiei, normalmente eu olho, mas ali eu segurei para não olhar. E segui com a Vera, mas foi saindo da escada e eu comecei a perceber um envolvimento estranho, uns tentáculos que vinham tentando me alcançar. E a Vera e eu aprendemos uma coisa, não é, na nossa vida prática. Quando a gente nota alguma coisa que a gente não está entendendo, ou algo que nos perturba, ou se a gente tem raiva repentina de alguém, a gente comenta um com o outro. A gente diz, está acontecendo isso, não é? Eu estou sentindo isso. Aí, fazendo um parênteses, um dia ela disse para mim, eu estava dirigindo, ela olhou para mim e falou, mas eu estou com uma raiva de você. Aí eu levei aquele susto, falei, nossa, vai ter uma briga agora. Ela falou assim, mas como eu sei que não é meu, só de falar já está indo embora. É um espírito inferior que está querendo que eu brigue com você, mas eu não vou brigar. Não é? Então, a gente vai andando, aqueles tentáculos tentando me alcançar, e eu digo para Vera, Vera, você notou alguém descendo a escada enquanto a gente subia? Aí ela disse assim, não reparei. Eu falei, mas tinha alguém descendo. Eu suponho que provavelmente fosse uma mulher muito bonita. Eu não olhei porque eu resisti para não olhar. Mas eu suponho que deve ser uma mulher muito bonita. O problema é que os tentáculos dela estão vindo atrás de mim. Aí ela disse assim, vamos orar. Aí começamos a orar. A oração, ela cria ondas, não é? Igual a pedrinha que você joga dentro da água, cria aquelas ondas assim. Então, aquelas ondas foram fazendo os tentáculos se recolher.
E aí alguém poderá dizer fantasia, não é? Fantasia da sua cabeça. Vamos ler André Luiz quando ele está com Lísias e ele tenta entrar num pavilhão no mundo, lá na Câmara de Retificação, e Lísias diz para ele, não, André Luiz, você não pode entrar por aí agora. Aí ele disse, mas por que não? Ele disse, porque você não está preparado para ver o que tem aí. Aí ele disse, e o que é que tem ali? Ele disse assim, os viciados do sexo que desencarnaram e vieram para cá. Você não tem condições de ver a forma como eles estão. Certo? Então, o que acontece? Eu iria ver aquela mulher outra vez na minha vida? Provavelmente nunca mais. Eu nem saberia quem era. Mas se eu não estivesse atento, eu dormiria pela noite e eu iria ao encontro dela ou ela viria ao meu encontro. Porque ela era uma caçadora. Tem muitos desse tipo que caminham por aí. Então, são situações auto-obsessivas. A pessoa se converte numa espécie de vampiro do semelhante. Quando não funcionam os estímulos para o progresso, as imposições da própria lei impulsionam o espírito ao crescimento pelas expiações que depuram, cooperando para a eliminação dos desequilíbrios. Nós podemos despertar e tomar a iniciativa. Se nós não fizermos isso, as dores virão. Isso para a cura. Nós estamos tratando da cura agora. Extrema modificação mental para o bem é necessária para que a cura aconteça. É fundamental fé renovadora. Não fé no sentido de crença simplesmente, mas fé como sinônimo de fidelidade à lei de Deus. No cumprimento daquilo que nós já entendemos que é necessário fazer, que é o melhor para nós, que é o melhor para o nosso semelhante. No sentido mesmo da construção positiva. A cura pelo esforço de reforma persistente e digna da vida moral mais nobre. Uma construção que a gente faz com a gente mesmo. O cultivo de diretrizes superiores. Substituindo aquelas coisas de devaneio, de perda de tempo, de acomodação, de preguiça, por ações que sejam efetivas no sentido do bem. Nós podemos e temos condição de fazer. Tudo isso gerando forças imprescindíveis à autorrestauração, levando o indivíduo ao reequilíbrio. Isso nos levará a ter a condição de prestar o auxílio na educação das vítimas e comparsas do caminho, aqueles que se equivocaram conosco no nosso passado, se a gente realmente trabalhar no sentido da nossa cura. Depois, em conclusão, então, pela auto-obsessão o indivíduo se faz vítima de si mesmo. Pela libertação de si mesmo, ele reconquista a capacidade de servir. Para que é que nós somos criados? Não tenhamos dúvida, nós somos criados para servir. Jesus disse, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o servo de todos. Então, quando a gente serve, a gente não tem mais problema com a auto-obsessão. Nós vamos interromper por alguns minutinhos, voltamos e teremos então a parte das perguntas. É assim, não é? Tudo bem?